Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Hoje, na aula de Geografia, eu vou fazer uma revisão geral das regiões geoeconômicas do Brasil que nós trabalhamos em sala de aula. Eu vou falar um pouquinho das características de cada uma das regiões geoeconômicas do Brasil. Então, para iniciar, eu coloquei aqui o mapa com as duas principais regionalizações do Brasil. Você pode regionalizar o Brasil de diversas maneiras. Isso vai depender do seu objetivo, Você pode utilizar diferentes critérios. E aqui nós temos as duas regionalizações mais comuns do território brasileiro. Aquela utilizada pelo IBGE, que divide o Brasil em 5 regiões, que é muito comum nós vermos em previsão do tempo, em menções, em noticiários, região Sudeste, Norte, Sul, Nordeste, Centro-Oeste. E aqui nós temos uma outra regionalização, que é mais ligada à realidade, porque ela não leva em conta os limites dos estados. Por exemplo, no Nordeste você tem o estado de Minas Gerais, que parte dele está no Centro-Sul, a maior parte, uma parte está no Nordeste. O Maranhão, por exemplo, uma parte do Maranhão está no Amazonas, uma parte está no Nordeste. Você vê, por exemplo, o Mato Grosso, uma parte está na região Amazonas, a outra está no Centro-Sul. Então, ela não leva em conta os limites dos estados. E o critério utilizado é o critério econômico, social e também histórico. Então, vamos falar um pouquinho de cada uma dessas regiões. Então, aqui nós temos a região Amazonas, aqui a região Nordeste e aqui a região Centro-Sul. As regiões geoeconômicas, elas, como eu falei para vocês, levam em conta aspectos relacionados às características sociais, econômicas, também naturais e principalmente relacionados ao processo histórico. Alguns estados, como eu falei, não estão totalmente situados dentro de uma mesma região, pois as regiões geoeconômicas não seguem as fronteiras dos estados e têm suas próprias delimitações, como já foi mostrado. Agora vamos falar um pouquinho aqui sobre as características de cada uma dessas regiões, as características principais. Vamos começar então com a Amazônia. Então na Amazônia nós temos a região onde estão a maior bacia hidrográfica do planeta, a maior floresta equatorial do planeta, que é a floresta amazônica, que não recobre só o Brasil, recobre outros países também, mas a maior parte dela está no Brasil, na região do Amazonas. Então, ela envolve os estados do Acre, Amazonas, Roraima, Amapá, Pará, uma parte de Manaus, uma parte de Tocantins, a maior parte de Tocantins e a maior parte de Mato Grosso. A economia da região Amazonas é baseada principalmente no extrativismo, tanto vegetal quanto mineral. Parte do minério de ferro do Brasil vem de uma multinacional localizada na região Amazonas, especificamente na Serra dos Carajás, no estado do Pará. Aqui está mostrando, por exemplo, a imagem da extração do látex, que é uma atividade desenvolvida ali há muito tempo. E muitas comunidades tradicionais, muitas comunidades que vivem na região dependem da extração do látex. Isso é importante também destacar. Além dessa característica, outra muito importante é que a região é uma nova fronteira do capital, ou seja, por ser uma região pouco populosa, é uma região que atrai muitas pessoas que vão para lá para desenvolver agropecuária. Também pelo extrativismo, tanto que essa área, que é ao sul da floresta amazônica, essa região ao redor aqui, é chamada de Arco do Desflorestamento. É uma área que tem sofrido muito com o desmatamento. A ocupação da região amazônica, ela aconteceu principalmente a partir da década de 70, na época do governo militar. Havia o temor de que aquela área se tornasse uma área internacional pela sua relevância ecológica, e aí o governo federal criou vários projetos econômicos a fim de povoar aquela região. Muitos desses projetos foram verdadeiros fracassos, acabaram gerando mais desmatamento. E aí começou a haver muita migração também para a região. A floresta amazônica, como eu disse, ela não é inteiramente brasileira. Ela atravessa 9 países com o Brasil. E 60% dela está no Brasil. Em segundo lugar, o Peru fica com 13% da floresta. Lembrando que ela recobre também a Guiana Francesa. Aqui está considerando como país, mas a Guiana Francesa não tem soberania, pertence à França. E nós temos também uma classificação com relação à floresta amazônica. Existe a Amazônia Legal, que é a parte que está no Brasil, é chamada Amazônia Legal.
E existe a Amazônia que recobre os outros países, que é chamada de Amazônia Internacional. E existe também, né, a região norte, que é a região definida pelo IBGE. Tá? Então são coisas diferentes. Região norte é uma coisa, floresta amazônica, né? Amazônia Legal, que é a parte que está só no Brasil, e Amazônia Internacional. Aqui eu coloquei, por exemplo, os estados da região norte. Então não são todos os estados da região norte que ela recobre totalmente, né? A floresta amazônica recobre totalmente. Tanto que o Mato Grosso, a floresta amazônica recobre boa parte dele e ele não está na região norte. Tá? Então tem essa diferença aí. Região norte, que é definido pelo IBGE, Amazônia Legal, que é a parte que está somente no Brasil, e a Amazônia Internacional, que recobre outros países. A exploração dos recursos da Amazônia pode acontecer de forma legal, ilegal, privada e estadual. Tem muita atuação do governo, de empresas, e não se trata apenas de uma atuação predatória individual. Então, muitas vezes o próprio governo acaba instigando, né, fora que falta fiscalização, né, para o que tem acontecido ali com relação ao desmatamento. E é interessante falar dos rios voadores, né? Então, 1 metro quadrado de floresta evapora mais água do que 1 metro quadrado do oceano. Então, por isso que chama-se rios voadores. Os rios voadores são cursos de águas atmosféricos formados por massas de ar carregadas de vapor d'água, muitas vezes acompanhados por nuvens, e são impulsionados pelo vento. Então, essas correntes de ar cheias de umidade, elas levam chuva para outras regiões do Brasil, por isso que são chamados de rios voadores. Na região Amazonas, nós temos também o polo industrial, principalmente o polo industrial de Manaus, onde fica a Zona Franca de Manaus. Né, muitas indústrias vão para a região porque não pagam impostos, tá? Então, é uma zona franca. O clima predominante da região da Amazônia é o clima equatorial úmido, mas há registros do clima equatorial semiúmido em parte de Roraima e Mato Grosso. E, em outras partes, o tropical também está presente. A bacia amazônica é considerada a maior bacia hidrográfica do planeta, fica nessa região. É a região do planeta que tem mais água continental. Lembrando também que ali nós temos o aquífero, Sistema Aquífero Grande Amazônia, né, que é chamado de SAGA, né, Sistema Aquífero Grande Amazônia, que envolve a maior quantidade de água subterrânea do planeta. Né? Então, é a maior, não em extensão, mas em volume de águas. Então, é uma região cobiçada. A biopirataria também é muito comum ali, onde eles extraem plantas e animais, né, e comercializam. Muitas plantas são retiradas dali, tem propriedades medicinais, onde eles fabricam o remédio e patentiam como sendo de outros países. O Brasil perde muito dinheiro com isso. Agora, vamos falar um pouquinho da região Centro-Sul. Eu coloquei uma imagem aqui mostrando a questão da urbanização, porque é a região mais populosa, é a região mais industrializada, é considerada a região core do Brasil, né? Então é a mais industrializada, é a que mais contribui com o PIB, é também a mais poluída, compreende vários estados, uma parte de Tocantins, Goiás, Mato Grosso, uma parte de Mato Grosso, a maior parte de Minas, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul. Então tem um grande número de estados. É a região que se destaca em relação às atividades econômicas, porque são atividades bastante diversificadas. Ali se destaca não só a industrialização, como a questão também do agronegócio, que tem se expandido principalmente, né, em relação à região de Goiás e Mato Grosso, sobretudo a produção de soja ali. Envolve 25% do território e concentra 60% da população. É uma região de grande crescimento econômico, né, desenvolvimento industrial, uma área de modernização da agricultura. Né, o Brasil se destaca no cenário mundial como a cozinha do mundo, justamente pelo agronegócio, que se desenvolve sobretudo na região. Né, e a região ali, né, de Mato Grosso, a região do centro-oeste, né, dentro do centro-sul, é uma região que passou a ser cada vez mais povoada, principalmente depois da construção de Brasília. Tá? Então, é uma região que foi recebendo muitas pessoas. Né? Nós falamos sempre ali do sudeste, né, dentro do centro-sul, mas mesmo o centro-oeste e o sul são regiões que cresceram muito, tanto em termos de população quanto economicamente. O relevo ele é constituído principalmente de planaltos e serras. Tá? Então, há o predomínio de um relevo planáltico. Os climas são tropical
e subtropical nas regiões ao sul do Trópico de Capricórnio. Tem belas paisagens, né, uma atividade turística muito presente. Ali tem a bacia do Paraná, parte da bacia do São Francisco, uma parte da bacia do Tocantins-Araguaia, que são bacias hidrográficas importantes, né, e elas que fornecem energia para o Brasil, né, boa parte das hidrelétricas são construídas nessas hidrelétricas. E é a que mais recebe imigrantes, né, que buscam oportunidades de emprego, né, e melhores condições de vida. A região Centro-Sul não apresenta uma identidade regional. Por quê? Porque é uma região que recebe muitas pessoas de várias localidades, e ali também você tem um centro mais industrializado, mas existem também as periferias. Agora vamos para a última região, né, que é a região Nordeste. Eu coloquei uma imagem aqui que reflete muito essa diversidade do Nordeste. Aqui o litoral e aqui a região seca, né? Então, a região Nordeste é a segunda mais populosa, é a segunda que mais contribui com o PIB. O clima predominante é o clima semiárido. A maioria dos rios ali são rios temporários, né? Lembrando que é importante destacar a presença do São Francisco na região, que é um rio perene, né? Que atravessa boa parte do Nordeste e favorece o desenvolvimento agrícola, a produção de fruticultura. Então, tem um clima diversificado. Nessa região é amarelo, né, nós temos o clima semiárido, que é o que predomina na região. Então, o Complexo Regional do Nordeste ele é subdividido em algumas regiões. Nós temos a região da Zona da Mata, o Sertão, o Meio Norte e o Agreste. Deixa eu mostrar aqui no mapa. Então, aqui ó, é a Zona da Mata, aqui é o Agreste, aqui é o Sertão e aqui é o Meio Norte. O Agreste é uma área de transição entre a Zona da Mata, que é úmida, e o Sertão, que é seco. O Meio Norte, mesma coisa, ele também é uma zona de transição entre o sertão seco e a floresta amazônica, que é úmida. Tá? Então, o Meio Norte é a região que está próxima à floresta amazônica, é uma vegetação composta por mata de cocais, carnaúbas, babaçus. A região do sertão é uma região seca, do semiárido, é caracterizada principalmente pela escassez de chuvas. Ali a pecuária existente é principalmente a caprina, que é um animal que se adapta a períodos de seca. Existe uma agricultura, né, de milho, feijão, cana-de-açúcar. O Agreste, por sua vez, é uma região, como eu disse, de transição, né, localizada entre a Zona da Mata e o Sertão. A economia advém principalmente da pecuária extensiva e da agricultura de subsistência nos lugares mais úmidos. A Zona da Mata, por sua vez, é a região mais populosa, é a área que fica entre o Rio Grande do Norte e o sul da Bahia. Nela estão situadas grandes capitais como Natal, Salvador, Maceió, cidades turísticas, né? Cidades que têm um grande patrimônio histórico. Inclusive, a região Nordeste aqui tem um maior acervo de patrimônio histórico entre todas as regiões. A economia predominante na Zona da Mata é baseada na monocultura da cana-de-açúcar, isso desde o período colonial, devido aos solos ricos ali, né, o solo de Massapê, e também no sul ali da Bahia nós temos o cultivo de cacau e também tem produção de fumo no Nordeste. E é isso, então aqui eu finalizo com vocês esse vídeo, né, caracterizando as regiões do Brasil e finalizando o nosso material didático. Boas festas, Feliz Natal, boas férias. E um beijo, vou ficar morrendo de saudade. Até mais!